No último dia 12 de outubro, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, disse a seguinte frase: pátria amada. E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Este bispo é o mesmo que em 2020 disse que a direita é violenta, que a direita é injusta, que a direita é o dragão do tradicionalismo. Sim, este bispo esqueceu que a sua igreja é uma das entidades mais tradicionais que existem. Tanto é que a Constituição Dei Verbum do Concílio Vaticano II vai dizer que a fé católica é firmada em um tripé, sendo ele a Escritura, o magistério e a tradição. Sim, Dom Orlando, a tradição. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao arcebispo. Quando ele diz que a pátria precisa ser desarmada, ele também está fazendo um apelo para que os traficantes, os bandidos, entreguem as suas armas, inclusive aquelas que derrubam o helicóptero? Ou esse pedido é apenas para o cidadão de bem, que por vezes é a única forma de se defender? O que a Bíblia fala sobre um cristão andar armado? Podemos nos defender? Se sim, até que ponto? Podemos tirar a vida de alguém em legítima defesa? Pastor, mas a Escritura não diz que Deus é amor? Sim, mas eu e você não podemos confundir dar a outra face com o primeiro tomar um tiro, ver a sua esposa ser estuprada, ou ver o seu filho ser morto para só depois revidar. Há pouco tempo, eu escrevi um artigo intitulado da seguinte forma: Jesus era pró-armas e até deu tiro de fuzil. É claro que isso é uma sátira, pois não havia armas de fogo naquela época. Todavia, o próprio Cristo usou um azorrague, que é nada mais, nada menos que uma arma composta por 8 tiras de couro, que em cada ponta possuía um instrumento pérfuro cortante, ou um pedaço de osso de carneiro destinado a flagelar os condenados. E então Jesus Cristo, armado, chega no templo e expulsa todo mundo. É como se ele incorporasse o capitão Nascimento e dissesse: não vai subir ninguém. Além disso, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 36, ele diz aos seus discípulos: vendam as suas capas e comprem espadas. Só que eu sei que você pode me rebater dizendo o seguinte: pastor, mas no versículo 38, Jesus Cristo diz: basta. O que ele estava dizendo é que os discípulos erraram na interpretação, que a espada a qual ele se referia não era a espada literal, mas sim a espada da palavra de Deus, certo? Errado. A palavra basta, ali no versículo 38, no grego, é ikanos, que significa literalmente, mais que suficiente, o bastante. Parafraseando, Jesus estava dizendo: orem ao Pai, confiem em mim, mas dependendo do lugar em que vocês forem, uma Taurus .40 na cintura vai ajudar bastante. Isso significa então que podemos sair por aí atirando e matando a nosso bel prazer? Óbvio que não. Mas olha o que vai dizer o livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. E isso também é ratificado pelo nosso Código Penal no artigo 25. Legítima defesa causa exclusão de ilicitude, não configura crime. Por vezes, nós vemos o próprio Deus mandando o seu povo andar armado. Um exemplo disso é o livro de Neemias. Neemias e seus compatriotas estão ali reconstruindo os muros da cidade. Haja vista que o perigo de invasão inimiga era iminente, olhe o conselho de Deus para o seu próprio povo. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um, com uma das mãos, fazia a obra e com a outra segurava a arma. Como disse o ex-presidente americano George Washington, um povo livre precisa estar armado. É a realidade que o desarmamento se sustenta na mentira, floresce no simplismo e se alimenta dos incautos. É uma grande mentira que um governo que quer desarmar o seu povo está preocupado com a população. Já dizia Mao Tse-tung: todo poder político vem do cano de uma arma. O Partido Comunista precisa comandar todas as armas. Desta maneira, nenhuma arma jamais poderá ser usada para comandar o partido. Para que um homem possa dominar a outro, só é necessário uma coisa: vantagem de força. E quando todas as armas estiverem na mão do Estado, ele poderá fazer o que quiser sem o risco de ser combatido. O desarmamento da população tem apenas um objetivo: controle social. Tanto é que os filisteus, legítimos inimigos do povo hebreu, fez o seguinte: ora, em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Quem quer nos desarmar é nosso inimigo. Ou você acha realmente que Mao Tse-tung, Hitler, Nicolás Maduro e Lula amam seus países? Não amam. Aliás, Luiz Inácio foi o político ao qual
Dom Orlando Brandes fez uma oração para que ele pudesse ser livre da cadeia no ano passado. O que o arcebispo de Aparecida está dizendo é o seguinte: povo, não ande armado. Agora pergunta como anda o chefe dele.